Porfiai, como disse Jesus, entrar pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, e são muitos que entram por ele, mas apertada é a porta que conduz para a salvação, e são poucos que se acertam com ela. Essa mensagem ela é muito linda e nos aconselha muito a nós mesmos evangélicos, porque antigamente usava-se falar que nós vamos pregar para o católico se converter, aceitar Jesus como Salvador, mas hoje no mundo que nós estamos tendo que pregar para os evangélicos, pregar para o próprio povo que diz que aceitou Jesus como Salvador, mas ainda não conseguiu se formar em Cristo, como diz o apóstolo São Paulo, que tem muitos que ainda está sendo formado em Cristo ainda, e não acabaram de se formar em Cristo. Por isso que Paulo fala na palavra que nós devemos a cada dia procurar a desenvolver a nossa salvação, mas aquele que muitas das vezes, todo dia está ouvindo a palavra do Senhor e não procura a desenvolver a salvação, quer dizer, o que é que eu tenho que fazer para desenvolver a minha salvação? Se a Bíblia é um espelho e eu leio nela que não pode e eu continuo fazendo, é porque ainda o Espírito Santo não encontrou lugar no meu coração para poder fazer a obra no meu coração. Porque quando o Espírito Santo de Deus, ou quando eu dou lugar ao Espírito Santo para ele fazer a obra no meu coração, é porque então eu dei lugar a ele pôde entrar e ele pôde realizar a obra. A palavra de Deus, irmãos, ela é o próprio Jesus. Quem tem a palavra tem Jesus, porque no princípio era o verbo. O que é verbo? Palavra. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então o verbo estava com Deus no princípio, e tudo que existe foi feito por intermédio dele, porque saiu da boca de Deus a palavra, que é o verbo. E esta palavra, este verbo se encarnou aqui, veio aqui e morreu na cruz por nós. É o verbo de Deus, e ele, Jesus, recebeu de Deus um nome que é sobre todo nome. Ao ser ressuscitado no terceiro dia, ele depois foi elevado acima nos céus e assentou-se à direita do Pai nas alturas, e ele tem poder para interceder por nós. Agora, o Espírito Santo dele, que ele enviou, como no dia de Pentecoste, e daí por diante, ficou nas nossas vidas para poder cuidar de nós. É ele que cuida da igreja, é ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas se o homem que não dá lugar a ele para poder ele convencer o homem, ele é daquele que não força ninguém. Todo mundo tem livre-arbítrio, e eles falam muito de livre-arbítrio. O livre-arbítrio serve para aquele que não teme a Deus, porque o servo de Deus não tem livre-arbítrio, não. Quando Jesus falou com Pedro, Simão, filho de Jonas, tu me amas? Ele falou, amo, Senhor. Na última vez que Jesus falou com ele, ele falou, Senhor, eu te amo, o Senhor sabe que eu te amo, Senhor. Aí Jesus falou com ele, olha, então pastoreia as minhas ovelhas, Pedro, porque antes, quando você era mais moço, outro te cingia, você ia para onde queria, mas agora outro, quando você era mais moço, entendeu? Aí eu errei aqui, mas vou consertar. Quando você era mais moço, você cingia a ti mesmo, ia para onde queria, num tipo assim, fazia o que queria, né? Lê lá no livro, de São Lucas, onde está escrito essa passagem. Depois eu posso até citar, se alguém quiser me perguntar, eu vou deixar aqui, citado aqui o capítulo e o versículo. Ia para onde queria. Agora, outro é que vai te cingir. Outro é que vai te cingir, e você vai para onde você não quer agora. Então é assim que Jesus falou com Pedro. Nós não temos livre-arbítrio, não. Livre-arbítrio é para o mundo, mas quem tem o Espírito Santo anda de acordo com a vontade do Espírito Santo. Porque o vento vai para onde quer, e onde quer ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Igual Filipe, quando acabou de batizar o eunuco,
o anjo do Senhor pegou ele e lançou ele lá dentro da cidade de Azoto. Quer dizer, ele não era mais um homem que andava pela sua própria vontade, mas pela vontade do Senhor. Assim é todo que é nascido do Espírito. Mas então, como eu já vou dizendo aqui da palavra do Senhor, nós hoje estamos tendo que pregar mais, mesmo até para os evangélicos mesmo, porque o próprio povo de Deus que foi chamado para poder fazer a vontade dele, estão se apostatando da verdadeira fé, estão deixando que o pecado crie casca, acumule, e estão deixando que o pecado, se introduza no meio do povo de Deus. E aí vem dizer para a gente assim: ah, pastor, mas o joio tem que crescer no meio do trigo. Mas Jesus não falou que o campo é a igreja, não. Jesus não falou que o campo é a igreja, o joio tem que crescer no meio do trigo. Não, o campo não é a igreja, não. O Senhor Jesus, pode ler lá na parábola, lá que está escrito o Senhor Jesus falando, o campo é o mundo. O lavrador, o dono da vinha semeou o trigo, mas à noite veio o joio, veio o inimigo e semeou o joio. Não é o inimigo que semeou o joio dentro da igreja, semeou no mundo. Então nós estamos num mundo aí, que é um mundo em que o trigo está aí, que é a igreja do Senhor, e o joio está lá. O joio, quem semeou foi o inimigo, que é o inimigo, Satanás. Ele semeou os que é dele, o joio, aqueles que nunca procuram se converter, se consertar. Mas, não, pastor, então tem que ter paciência, tem que ficar dentro da igreja, porque não pode arrancar, se arrancar um vai prejudicar o outro. Não. De dentro da igreja eu não digo não, porque senão Paulo deixava aquele homem que estava cometendo adultério na igreja de Coríntios. Lê lá capítulo 1, capítulo 5 de Coríntios, verso 1. Lê lá para os irmãos verem. Olha bem para ver. Paulo viu que o homem estava cometendo coisa abusiva, terrível, e ele falou com os coríntios assim: essas coisas que esse camarada está cometendo aí, no meu modo de falar, eu estou falando nas minhas palavras agora, essas coisas que esse homem está cometendo aí, nem entre os gentios existe coisa tão feia como ele está cometendo, adultério. Mas eu exijo, Paulo exigiu, unindo o espírito dele com a autoridade que ele tinha no Senhor Jesus, que aquele homem fosse excluído, entregue a Satanás. Se fosse para o joio continuar no meio do trigo, ele não ia tirar o adúltero do meio da igreja. E ele pegou e lutou por isso, porque lutava com sinceridade e verdade pela igreja do Senhor. A igreja de Corinto deu muito trabalho para Paulo, mas Paulo procurou, enquanto ele pôde, lutar e batalhar pela fé daquele povo e ver aquele povo abençoado, ele batalhou. É o que nós temos que fazer, queridos. Hoje em dia está tendo mais até que pregar mesmo para os evangélicos, para que se arrependam, consertem, saiam da apostasia e voltem para o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus. Irmãos, eu estou mandando essa mensagem com muito amor, que Deus continue abençoando a todos e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.